Bem-vindos ao Hora Marcada. Aqui os ponteiros do relógio não param, mas sempre temos um tempo para uma boa conversa. E hoje o meu papo aqui é com ela, a psiquiatra Laísa, e hoje o assunto é sobre insônia. Laísa, para começar o nosso bate-papo, eu acho que é interessante dizer para você que eu acho que nós nunca vivemos uma época em que as pessoas estão tão ligadas no 220 como a gente vê nos dias de hoje. E com isso, as pessoas acabam tendo alguns distúrbios do sono, né? Muitos acabam não conseguindo dormir direito, né? E a gente sabe que também muitos acabam recorrendo ao uso de medicamentos, sejam eles os benzodiazepínicos, os hipnóticos, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso também, mas já lançando uma bola para você, Laísa, o que é a insônia? A insônia é a dificuldade de iniciar ou de manter o sono, gerando dessa forma um cansaço durante o dia. E também a percepção que algumas pessoas têm de que o sono não é suficiente. Então você dorme uma quantidade de horas, que às vezes até uma quantidade de horas grande, mas não sente que isso foi satisfatório, que de fato conseguiu descansar. E isso leva a gente a pensar que talvez a qualidade do sono não esteja adequada, né? E realmente, como você falou, a gente está passando por um momento em que o sono ele está sofrendo negligência, eu acredito. Está todo mundo querendo produzir o tempo inteiro e não sobra tempo para pensar que o sono talvez seja uma das partes mais importantes das nossas 24 horas do dia, né? E aí agora a gente está vendo aí os problemas que isso tem acarretado. Sim. E você diria, Laísa, pela sua experiência clínica e hospitalar também, né? Quais são os principais fatores hoje que você vê que acabam, de alguma maneira, dificultando as pessoas a conseguirem ter uma qualidade de sono boa? O primeiro, tela, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, quem tem adolescente em casa, então, vê muito o celularzinho na cama na hora de deitar, é a TV ligada, assistindo alguma coisa muito estimulante, né? Então, acho que a tela é um dos grandes vilões nessa história. Um outro problema que a gente tem e que às vezes não se atenta a isso, não pergunta em consultório, em consulta, é consumo de cafeína, cafeinismo, né? Querendo ou não, a cafeína é uma substância estimulante e a gente usa, né? O cafezinho é aquilo que a gente toma quando a gente está numa conversa, a gente para no trabalho para tomar um cafezinho com um colega. E quando você vê, você está tomando café até 8 horas da noite e acha que isso não tem impacto no seu sono. Mas na realidade isso tem, né? Nós temos um grande problema do sono, e aí não é muito relacionado à psiquiatria propriamente dito, mas o ganho de peso, que acaba ocasionando uma apneia obstrutiva do sono. E aí terão outras causas de alterações primárias do sono que vão impactar na qualidade. Então, se a gente comparar a nossa vida de hoje com a vida como era alguns anos atrás, e aí eu trago um pouco até de experiência de quem é do interior, dormir na cidade grande é mais difícil do que dormir no meio do mato. Porque tem barulho, tem luz, né? E o nosso corpo, ele depende de algumas dicas para entender que está de noite e que é hora de dormir. E aí esse agito da vida também compromete o nosso sono. Então, temos aí alguns desafios para reencontrar essa rotina de sono que a gente precisa. Sim. E aí, Laísa, a gente já entrando também nessa questão dos medicamentos, né? As pessoas estão recorrendo ao uso de medicamentos para poder auxiliar no sono, né? E eu acho que o que caiu aí na graça da galera, o que é o queridinho, é um fenômeno cultural, eu diria, é o famoso Zolpidem. Ah, é. De que maneira você busca prescrever esse tipo de medicamento para as pessoas? Tá. O Zolpidem, eu vou começar contando um pouquinho a história do Zolpidem para a gente chegar no uso correto da medicação Sim. depois, tá? Legal. Mas o Zolpidem, ele veio sendo trazido como uma droga especificamente para o sono, um hipnótico, né? Que seria uma substância que, a princípio, a gente acreditava que não causava dependência, né? E aí,
a indicação inicial de uso era para aquele tipo de insônia que o paciente tem dificuldade para pegar no sono. Então, ele deita e demora a pegar no sono, não consegue iniciar, né? Sim. E hoje em dia a gente tem formulações de Zolpidem diferentes, né? As formulações de liberação prolongada, que na caixinha vai estar escrito CR normalmente. E aí, teoricamente, esse tipo de formulação poderia ser usado também para insônia, que a gente chama de insônia de manutenção, que é aquele tipo de insônia em que o paciente não consegue manter o sono. Ele se deita, dorme, e aí ele desperta, por qualquer motivo que seja no período da noite, e não consegue retomar esse sono. E aí a gente poderia usar também esse Zolpidem CR para poder manter o sono do paciente. Mas hoje em dia, a gente acaba prescrevendo muito para essa insônia inicial mesmo, né? Sim. E a indicação seria primariamente para aqueles pacientes que têm, na realidade, que não tem perfil de histórico prévio de dependência de substância, né? A gente acaba evitando para o paciente que já tem algum antecedente de dependência de qualquer tipo de substância. Para o paciente que não é idoso, é uma medicação que a gente evita para o idoso. Então, primeiro eu estou falando de quem não usa. Sim. E depois eu vou falar um pouquinho de quem a gente prescreve. Tá. Para as pessoas que a gente investiga outras causas que poderiam estar trazendo essa dificuldade de iniciar o sono e fala, olha, não tem nada mesmo. Sim. Então, agora realmente eu preciso lançar a mão desse medicamento. Então, depois que a gente excluiu causas que são contraindicação ou que diriam pra gente que a gente poderia escolher outro medicamento e a gente vai falar, acho que vai ter que usar o Zolpidem, não vai ter jeito, né? E aí, a gente prescreve ele exatamente na hora de se deitar, não pode tomar antes, para evitar tomar antes, então na hora de se deitar para dormir, para que o paciente inicie esse sono e siga bem. Então é para insônia inicial. Se for prescrever para insônia de manutenção, a gente vai precisar trocar a medicação ou usar o de liberação prolongada. Algumas coisas a serem consideradas aí dentro dessa história do Zolpidem é que a gente descobriu ao longo do tempo que ele causa dependência, né? Então, o que é muito comum acontecer? A gente vê em consultório. Meu psiquiatra, ou às vezes não, né? Meu médico, qualquer que seja a especialidade, prescreveu um Zolpidem para mim. E eu, no começo, estava me adaptando super bem, tomava meu Zolpidem, dormia umas 6 ou 7 horas e estava ótimo. Dali 3 meses, eu tomava meu Zolpidem às 10 horas da noite, acordava às 2 horas da manhã e não conseguia pegar no sono, que eu comecei a fazer, tomar mais um Zolpidem, né? E aí as pessoas começam a ter um consumo desenfreado, excessivo, né, do remédio, buscando esse sono medicamentoso. Sim. E às vezes também buscando alguma fuga da realidade, que a gente sabe que essas medicações também trazem isso, né? Dormir é mais fácil do que encarar os problemas. Exatamente. E aí começou a ter alguns problemas por conta disso, que é a retirada dessa medicação para os pacientes que estão, né, para as pessoas que estão dependentes é sofrida, eu diria. Então, não é só o Zolpidem que tem dessa classe aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma outra medicação que se chama Exopiclona. Aí tem as 2 marcas, né, de Exopiclona atualmente no mercado. E também usada para insônia inicial e a Exopiclona também para insônia de manutenção. Também causa dependência. Acredita-se que o perfil de dependência da Exopiclona seja menor do que a do Zolpidem. E agora, no mês de agosto, a gente vai mudar o jeito que essas medicações são prescritas. Então, antes a gente prescrevia no receituário dupla via, igual aquele de antibiótico ou que o psiquiatra usa para antidepressivo, antipsicótico. Mas agora vai passar a ser num receituário que a gente chama de receituário tipo B, ou que o pessoal conhece como um chequinho azul, né? Exatamente por conta desse perfil de risco de dependência, né? E aí, a partir de agosto, quem toma Zolpidem vai precisar pegar o seu chequinho azul para poder comprar a medicação. É uma medicação muito boa, realmente para as pessoas que sofrem dessa insônia inicial e não têm resposta a outro medicamento, Sim. Ele responde muito bem. E quando o paciente é bem orientado, orientado no sentido de a pessoa que prescreve orienta corretamente quem vai usar o remédio,
costuma evoluir bem, sem grandes riscos, né? Sem grandes riscos de dependência. A gente prescreve ao se deitar, como eu já tinha dito antes, e orienta a pessoa que se começar a ter problema para manter o sono, alguma coisa é para comunicar, mas que não adianta ficar tomando mais do Zolpidem, né? E de repente usar associação de medicação para poder evitar esse risco de tomar um atrás do outro, né? Sim. No geral, os prescritores deveriam optar por começar sempre com a menor dose possível, que seria de 5 miligramas. Né? A gente tem várias apresentações, 5 miligramas sublingual, 10 miligramas, tomada normal, e aí as de liberação prolongada, 6,25, né? 6,25 CR e 12,5 CR. O 12,5 já era receituário azul previamente. Sim. E aí uma outra propriedade interessante do Zolpidem, que me lembrei agora, que eu não tinha pensado, mas é que a gente... Todo mundo já deve ter ouvido aquelas histórias de terror do Zolpidem, né? Tomei Zolpidem, gastei rios de dinheiro, quando eu vi, chegou aquele monte de compra em casa que eu nem me lembrava de ter comprado. Ou então, nossa, tomei Zolpidem e assaltei a geladeira de noite. Acontece. Mas a gente sabe que, principalmente na questão de fazer coisas que você não se lembra, compras ou às vezes, né, tá muito mais relacionado à dose. Então, as baixas doses costumam dar menos problema desses comportamentos estranhos. Mas uma coisa interessante esse negócio de assaltar a geladeira à noite com o Zolpidem é um transtorno do comer noturno que é gerado por essa droga Z, que a gente chama, né? Pelas drogas Z. E aí a gente precisa abordar e fazer um tratamento que realmente passa a ser um problema para algumas pessoas que fazem uso de Zolpidem. Começa a ganhar peso, levanta à noite para comer. Então, tem aí esses pormenores. Não existe medicação sem efeito adverso, né, gente? Então, Sim, aí no caso, então, Laís, você está querendo me dizer o seguinte: é extremamente importante a pessoa que vai tomar o remédio ser orientada da maneira correta, né? Para que não corra esses riscos, né? Ninguém quer fazer uma compra e não saber que, que fez uma compra que não sabia que tinha comprado, né? estourar o cartão, né? Exato. Sem querer. Tá, mas você me falou uma coisa aí que eu acho que é interessante a gente falar sobre, que causa dependência e uma certa resistência também, né? Isso. Eu já vi casos que a pessoa começou tomando um, depois foi para 2, 3, 4, e eu não sei se é verdade ou não. Não sei porque a gente ouve muito se falar sobre. Tem pessoas que chegou a tomar 30 comprimidos por noite. Isso é verdade? Possível? É possível. Inclusive, já acompanhei casos em internação hospitalar e até no consultório, já recebi casos de pacientes que estavam tomando mais de uma caixa, que seria 30 comprimidos, né? Já teve caso de 5 caixas, a ponto da pessoa se envolver numa situação de ter que vender as coisas para poder conseguir a medicação. Poxa vida. Né? Então, só para explicar um pouquinho como é que funciona o mecanismo de dependência dessas medicações, vou tentar não ser muito técnica aqui, mas correndo o risco de ser. O mecanismo de dependência à medicação, ele funciona da forma que a gente passa a ter uma tolerância ao medicamento. Então, quanto mais tempo você usa, maior vai ser a dose para você conseguir obter o mesmo efeito. Né? E como qualquer droga, né, o que as pessoas que têm transtorno por uso de substâncias contam é que o primeiro uso nunca vai ser igual aos subsequentes. Né? Então o Zolpidem não deixa de ser assim. O primeiro sono que você teve nunca vai ser igual aos outros. Por 2 motivos. Um, quando você toma medicação pela primeira vez, você estava muito angustiado com essa insônia, e depois por conta dessa questão da tolerância do medicamento. Isso aumenta muito o risco desse abuso. E sim, uma caixa de Zolpidem, 2 caixas de Zolpidem ao longo do dia, mas são pessoas que passam a não ter funcionalidade mais, porque o nosso corpo ele tem um limite de dar conta dessa substância aí dentro, e isso oferece risco, né? Ele funciona como uma pessoa que está bebendo muito. Inclusive, o Zolpidem age no mesmo receptor cerebral que o álcool, né? Os benzodiazepínicos também, em locais diferentes, mas no mesmo lugar ali, mais ou menos com uma função, tentando simular a função do álcool. Sim. Né?
E então tem um risco, por exemplo, de você consumir muito dessa substância e conduzir uma máquina, né, conduzir um automóvel, tem risco, tem que tomar cuidado. A orientação precisa ser muito bem feita e o paciente precisa estar entendendo muito bem qual é o objetivo desse remédio na vida dele, para que isso não se torne um problema. Sim, mas aí também quando há prescrição, existe a intenção de retirar o uso desse medicamento, ou não? Depende, mas na maioria das vezes a gente pensa numa prescrição de curto tempo, né, para uma retirada subsequente. Mas não é todo paciente que a gente consegue fazer isso, essa é a realidade, assim, de consultório. A tentativa é sempre tirar, né, vai tomar por 20, 30 dias, 2 meses e depois tentar retirar, mas não é para todas as pessoas que a gente consegue isso. Então, um exemplo interessante é paciente com transtorno de ansiedade, né, que deita na cama e fica, nossa, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou vestir, planejando mundos e fundos na hora de deitar, sem poder resolver nada naquele momento e não consegue pegar no sono. E aí, quando a gente vai instituir o tratamento, né, desse transtorno de ansiedade, o paciente percebe uma piora dessa insônia inicial aí. Então, teria, por exemplo, uma indicação da gente tentar um tipo de droga Z, às vezes até melhor a isopiclona do que o Zopidem. E aí a gente pensa que no futuro a ansiedade melhorando, a insônia vai melhorar, então eu vou poder retirar a medicação. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é verdade. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir de longos anos e realmente não tem possibilidade de retirada do remédio. A gente não pode esquecer que o sono é uma função fisiológica muito importante. Né? E ficar sem dormir é muito incapacitante, né? Quem já teve 2 ou 3 noites de sono de qualidade ruim seguidas, subsequentes, percebe isso, né? O impacto dessa falta de sono no dia a dia. Então, se a pessoa tem um problema de fato primário do sono, que não tem a ver com transtorno psiquiátrico de base, talvez a gente não consiga tirar a medicação. E existem, sim, pacientes que tomam a mesma dose de Zolpidem há anos e não abusam. Existe. Então, por isso que o paciente precisa ser bem orientado, precisa escolher direitinho para quem vai prescrever, não compartilhe remédio com seu amigo, né? Porque acontece isso também, às vezes. E também depende muito do fator do próprio paciente também de mudar os hábitos de vida também, né? Para poder tentar sair da medicação, né? E aí você falou também agora, Laísa, me fez pensar aqui, sobre a importância do sono. Porque eu conheço pessoas que falam, eu não preciso dormir, eu durmo poucas horas, tá tudo certo, eu não tenho essa necessidade, então as pessoas buscam ficar por muito tempo acordadas, né? Qual é a importância do sono na vida de uma pessoa? Bom, vamos lá, o sono tem tantas importâncias que é até difícil de enumerar elas aqui, mas vamos começar assim, acho que do mais simples. Descanso. A gente descansa durante o sono. Tem uma outra coisa que é muito importante no sono. A fixação da memória, do aprendizado, na realidade, ocorre durante o sono e durante uma fase específica do sono, que é o sono REM, né? Acho que muita gente já ouviu, que é o sono de movimentos rápidos dos olhos. Então, se a gente tiver uma criança dormindo, a gente vê, às vezes, o olhinho mexendo, ou até o parceiro com quem a gente dorme, dá pra ver, né? Então, é muito importante para a fixação de memória. O sono, ele tem um impacto muito grande no nosso controle do circadiano. Então, essa questão de circadiano é do nossa liberação de hormônios, de neurotransmissores ao longo do dia. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm um sono de qualidade ruim, por qualquer motivo que seja, passam a ter uma alteração da liberação de cortisol. Então, isso faz a pessoa, além de ficar mais estressada, subir pressão, piorar o controle glicêmico, né, o controle do açúcar no sangue, ganhar peso, né? Então, tem todo um controle fisiológico por trás que é a responsabilidade do sono. A gente sabe hoje em dia, está sendo feito estudo, inclusive com medicação, nessa linha que eu vou falar agora, que as orexinas, que eram substâncias produzidas no cérebro, neurotransmissores, que a gente acreditava que controlavam apenas o apetite, mas a gente sabe hoje em dia que são substâncias que são importantes também para o nosso sono, né? Então, hoje em dia tem uma medicação, que não tem aqui no Brasil, que chama Suvorexano, que está sendo usada como uma medicação para sono, né? E é uma medicação que age nessa área da orexina. Então, o sono também ajuda a controlar
apetite. É durante o sono que a gente permite ao cérebro uma limpeza. O cérebro tem como se fosse um faxineiro, assim, lá dentro, que se deu o nome desse faxineiro de sistema linfático. Não é linfático, é glinfático. Linfático. Glinfático, com G. Que faz uma faxina do nosso cérebro, das substâncias que são ruins para ele, durante o sono. Então, se a gente não dorme bem, não dorme, aquilo vira um lixão. Então, não pode, né? Assim, o sono é super importante. É engraçado que a gente medica muito o sono, né? Principalmente na psiquiatria, as pessoas têm muitas queixas de insônia, né? E às vezes a gente precisava olhar esse sono com mais profundidade, assim, às vezes até pedir exames complementares para a gente poder entender melhor o que é que está acontecendo ali. Porque o impacto é tão importante da falta de sono que se eu não trato ela, às vezes o adoecimento psiquiátrico não melhora, né? Então, chega um paciente para mim com queixa de cansaço, de falta de planejamento para as coisas, de dificuldade de se concentrar, e aí eu vou entupindo ele de todos os tipos de remédio possíveis, antidepressivo, psicoestimulante, não sei o quê, e a pessoa não melhora com nada, e quando eu vou ver o problema tá no sono especificamente, não é uma doença psiquiátrica, é uma doença do sono que eu preciso abordar, por exemplo, uma apneia obstrutiva, né, o pessoal que ronca e para de respirar à noite, então é importante, tanto é que a gente fala, né, o exemplo maior da pessoa que ronca é aquela pessoa gordinha, é o homem gordinho, né, que ronca, normalmente. Então, aí traz aqui na cabeça da gente, será que ele ronca porque ele é gordinho, ou será que ele já roncava e por isso ele ficou gordinho, que trouxe todo esse desbalanço dessa parte de controle circadiano do corpo? Sim, aí você falou também agora dos psicoestimulantes, que é uma situação totalmente inversa. As pessoas buscam tomar o medicamento para não dormir. Mais ou menos. Algumas pessoas, por exemplo, caminhoneiros, ou alguns estudantes que precisam passar a noite estudando, né, e a pessoa não quer dormir, ela acaba recorrendo ao metilfenidato, né, muitas vezes. Tem vários, assim, o rebite que o pessoal usa é uma substância que não é vendida, né, assim, na farmácia. Mas os estudantes usam metilfenidato, usam lisdexanfetamina, usam modafinila, todos eles são psicoestimulantes. Se eu não estiver enganado, são indicados para quem tem casos de narcolepsia, de TDAH, Isso. né? Existe riscos, Laísa, das pessoas que não têm uma nosologia, uma patologia, começar a tomar esse tipo de medicamento e ter algum tipo de problema? Novamente, a gente está falando de medicação que causa dependência, né? Então, sim, tem risco. Tem risco de dependência e não só da dependência química, mas da dependência psicológica mesmo, né? Psíquica. Porque a pessoa acha que não vai conseguir desempenhar se não tomar o medicamento, né? E a gente se preocupa muito com o uso indiscriminado desses psicoestimulantes, porque são medicações que têm que ser prescritas por um médico, né? E muito bem avaliado. Então, por exemplo, quando eu não sou psiquiatra da infância e adolescência, mas quando a gente vai prescrever para uma criança um metilfenidato, né? A gente cuida para que a criança não tenha nenhum histórico de problema cardíaco, né? No adulto. Porque tem adulto, sim, que tem TDAH e precisa de fazer tratamento, ou tem um adulto que tem narcolepsia e precisa de fazer tratamento. A gente precisa investigar essa parte cardiovascular, entender se não tem alguma outra coisa que possa atrapalhar ali e ver se a gente não está predispondo, na verdade, essa pessoa a um problema maior do que uma solução, né? A gente está dando uma medicação para você não dormir, mas será que você está dormindo muito pouco e é por isso que você está precisando dessa medicação? Sim. Né? Então, a gente precisa entender de fato o que está acontecendo. São perguntas importantes, por exemplo, para fazer para essas pessoas, por que você está sentindo tanto cansaço? Né? Quais são as situações em que o cansaço aparece, em que a sonolência aparece? Né? Qualquer um de nós, quando está sentado lendo uma coisa que não tem muito interesse, que não te desperta nenhum tipo de brilho nos olhos, vai sentir sonolência. Né? Então, você vai usar psicoestimulante para isso?
todo estudante tem uma matéria que não gosta, né? Assim, vai dizer que você, durante toda a sua formação, gostou de tudo que você estudou. Sim. Né? Não existe Exatamente. isso, né? Eu escolhi medicina e dentro da medicina tinha matéria que eu achava maçante, aquilo me trazia sonolência. Então eu tenho que entender também que tem coisas que são normais da vida. E a gente não consegue lidar com isso, né? A gente está procurando, talvez hoje em dia, um boost da normalidade, ou não entrar em contato com ela, com a realidade, e aí você começa a achar que a medicação vai resolver aquilo, né? Então a gente se preocupa muito com o risco de dependência, a gente se preocupa muito com o risco do uso sem uma investigação cardiovascular correta, e se preocupa também com o fato de você estar precisando de um negócio, será que estava precisando mesmo, ou será que você acha que você não é capaz e por isso que você está procurando aquilo, né? Sim. Então também temos que olhar tudo o que está acontecendo ali, né? Perfeito, Laísa. Dentro dessas condições também que são primárias muitas vezes, que acabam trazendo algum distúrbio do sono, nós temos, por exemplo, o caso de nictúria e noctúria. Você gostaria de explicar um pouco sobre isso? Tá. A gente tem alguma diferença com os picos de idade, assim, tá? Então, quando a gente está falando do idoso, a gente vê, por exemplo, que o idoso passa a levantar mais vezes para ir ao banheiro, sem necessariamente fazer xixi na rua. Mas ele levanta mais vezes para ir ao banheiro. O homem, ao longo da vida, né, com o envelhecimento, é natural, pela presença da testosterona, que a próstata aumente de tamanho, né, sem ter câncer, nada disso, né, e causar uma hiperplasia prostática, alguma coisa assim. E aí, o que acontece, né, que você não consegue fazer o esvaziamento da bexiga completamente porque a próstata ali cresceu e está espremendo o canalzinho da urina. Então esse paciente ele vai mais vezes ao banheiro, essa pessoa vai mais vezes ao banheiro e começa a ter vários despertares noturnos para ir ao banheiro. E isso impacta no sono, obviamente, porque se ele começar a levantar 5 vezes, 4 vezes, já é muita coisa. Né? É difícil de você retomar o sono e completar todos os ciclos, todas as fases do sono que a gente precisa. Então, passamos por isso. A mulher idosa passa a ter algum problema com incontinência, de repente, então a gente precisa olhar para isso. E as crianças, né? A gente tem uma idade aceitável em que as crianças podem ter aquela coisa da gente falar que faz xixi na cama, né? Mas não é para atrapalhar o sono da criança. É exatamente por isso que eles fazem xixi na cama, porque eles não acordam. Tá, basicamente isso então. Tá. É basicamente isso. E aí você entrou também na questão do idoso. A gente percebe, Laísa, que o idoso, eu digo eu, que sou leigo, né? Mais ou menos leigo. Mas o idoso, ao longo da sua vida, começa a ter menos horas de sono. Por que isso acontece? A gente, na verdade, não é o idoso que começa a ter menos horas de sono, a gente ao longo da vida. Sim. Se a gente parar para pensar no bebê, ele dorme o dia inteiro, né? O bebezinho você põe para dormir o tempo inteiro. Sim. Mas acho que talvez o que chame mais atenção no sono do idoso é a mudança de padrão. Então, depois de uma certa idade, e aí idoso a gente tem a definição dos 65 anos, mas pra gente na medicina isso depende um pouco. Né? Por exemplo, a mulher pós-menopausa já assume um padrão de idosa ali, mesmo que ela tenha 46 anos. Né? Mas o sono do idoso passa a ser mais fragmentado. Então, às vezes, até ele dorme, se a gente somar as horas todas, ele dorme 8 horas, 9 horas, às vezes, mas é fragmentado. E o que a gente faz com os nossos avós? A gente vê eles dormindo à tarde e fala assim, mas vó, é por isso que você reclama, que você não tá dormindo bem, que você fica aqui dormindo à tarde. Não, a avó precisa dormir à tarde, porque o sono dela é picadinho. Então, para ela inteirar a quantidade suficiente de ciclos do sono, ela precisa dormir em outros momentos do dia. Sim. É lógico que os cochilos não podem ser o dia todo, a gente tem que viver, né? Mas o idoso tem um sono fragmentado. Encurta um pouquinho, uma cerca de 2 horas aí, ao longo do nosso envelhecimento, dá uma encurtada mesmo. Mas acho que o que chama mais atenção é a mudança do padrão para esse sono mais picadinho. Certo. E quando não idoso, esses cochilos são bem-vindos durante o dia, Laísa? São cochilos, né? Assim, eu acho que esse é o X da questão, que a gente vê muita gente querendo
dormir a tarde inteira, né? Mas é muito bem-vindo. A gente vê que tem um benefício muito grande de até 40 minutos de sono, meia hora, 40 minutos de sono, principalmente no período pós-almoço, né? Alguns países, inclusive, as pessoas têm direito de dormir, né? Sim. Isso é muito legal. E algumas pessoas você vê que tem uma queda importante da energia e talvez aumenta um pouco a sonolência no período das 4, 5 horas da tarde, depende um pouquinho de cada um, que é quando a gente tem uma queda do cortisol e uma alteração desses nossos ciclos circadianos aí, e a pessoa tem uma sonolência. Então tem gente que se beneficia de tirar um cochilinho aí de 20 minutos, ou às vezes até menos, para poder retomar o dia, né? Certo. Então é importante, mas não pode dormir 2 horas, 1h30, porque daí você vai acordar com a sensação de que você está cansado. Então isso é ruim. E atrapalha o sono da noite também, né, Laís? Obviamente. Obviamente a pessoa chega à noite e não vai estar com aquele sono para poder dormir. Aí a gente não consegue dormir, né? Se dormir à tarde, você já quebrou um pouco da sua necessidade de sono. Sim. E aí, assim, se você consegue, você dorme 4 horas à tarde, mais 10 horas à noite, a gente também tem que olhar, porque hipersonia também não é normal. Dormir muito também não é normal. Não é normal. A gente tem É lógico que a gente fala da média, tem pessoas que estão fora dessa curva e que realmente precisam de menos horas de sono e outras que precisam de muito mais, mas a gente aceita para um adulto até no máximo 10 horas de sono. Mais do que isso, a gente já começa a achar que tem alguma coisa errada, então a gente precisa olhar. Né? Legal você ter falado isso, porque é a minha próxima pergunta. Laísa, eu acho que ao invés de falarmos de horas de sono, seria mais interessante se falássemos ciclos. Quantos ciclos uma pessoa deveria ter para poder ter uma boa qualidade de sono? Tá, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a estrutura do nosso sono. Sim. E depois eu falo um pouquinho de quantos ciclos, né? Perfeito. Então o nosso sono ele é dividido em 2 grandes fases, né? O sono não REM e o sono REM, que eu tinha falado dos movimentos rápidos dos olhos. O sono não REM, ele é dividido em 3 estágios. N1, N2 e N3. Ninguém precisa saber disso, mas só a título de curiosidade. E aí, basicamente, como é que funciona? Não é sempre assim, mas a gente deita, demora um pouquinho para começar o sono, entra em estágio N1 e vai progredindo de fase até atingir o sono REM. Só que depois que você atinge o sono REM, você volta para trás para uma das fases do sono não REM e assim fica ao longo da noite, né? Então, teoricamente, a gente pede para que tenha 4 ou 5 ciclos completos de sono REM para você se sentir bem e descansado. Então, o que diz pra gente a qualidade do nosso sono é não só a quantidade de horas dormidas, mas também a quantidade de sono REM que a gente consegue, né? Porque é onde acontece tudo aquilo que eu falei, de limpar o cérebro, de fixar a memória. É o sono REM que faz isso com a gente. E se a gente dorme menos horas do que o necessário, a gente não vai conseguir atingir esses 4 ou 5 ciclos de sono REM que a gente precisa, né? E aí, meu amigo, não tem o que fazer. E sono REM, só para deixar claro, é onde acontecem os sonhos. Isso, muito importante, é onde acontecem os sonhos. E aí tem uma coisa muito curiosa, né? Assim, acontecem os sonhos e quando a gente olha nas ondas eletroencefalográficas, porque quando a gente faz o exame, a gente bota lá os eletrodos na cabeça do sujeito e a gente consegue saber como é que está funcionando as conduções elétricas lá dentro. O sono REM tem ondas muito semelhantes ao período que a gente está em vigília, acordado, né? Então é bem parecido. E é muito interessante, porque realmente a nossa cabeça está funcionando pra caramba, sonhando muito, criando várias histórias super criativas. E aí o sono REM parece com a vigília. Mas por outro lado, nesse momento de sono REM, não é pra gente ter funcionando quase que nenhuma musculatura. A não ser a do olho, que tá lá fazendo assim, com o olho, e a da respiração, que senão a gente morre. Mas do contrário, é pra estar com a atonia muscular do restante do corpo. Legal, Laísa, você acabou de falar das ondas do sono, né? Existe uma maneira de saber como que funcionam essas ondas do sono no cérebro das pessoas? Sim, a gente tem a gente tem um exame específico para sono, né? Ele tem vários tipos, então
chama polissonografia, né? Antes de eu continuar a falar o nome do exame, que é importante. A polissonografia. Então, na polissonografia, a gente vai avaliar vários parâmetros. Um desses parâmetros é essa avaliação eletroencefalográfica, que vai avaliar essas ondas cerebrais, entre aspas, Sim. né? Mas a polissonografia, ela avalia várias outras coisas. Ela avalia o nosso movimento corporal, né? Durante o período de sono. Ela é capaz de avaliar a nossa saturação de oxigênio durante esse período de sono. Ela avalia também, quando a gente faz por vídeo, se a gente tem algum tipo de movimento anormal, porque tem 2 tipos de avaliação de movimento, né? A gente faz essa avaliação que é direta, de ver a pessoa se movimentando, e aquilo que é uma avaliação de medida meio que de força. Então, por exemplo, tem um monitor que é colocado no mento para a gente poder ver se o paciente está apertando o dente, alguma coisa assim. Então, o exame de polissonografia é um exame que traz muitos dados importantes para a gente, de eficiência e qualidade do sono, dados sobre se essa pessoa desperta e quantas vezes ela desperta ao longo do período de avaliação do exame, se ela tem algum tipo de movimento anormal. E quando eu falo de movimento anormal, a gente tem, por exemplo, muita gente já deve ter ouvido falar daquela síndrome de pernas inquietas, que diferente do que as pessoas pensam, não é a pessoa que fica batendo a perna quando está parada. É uma doença do sono, que a pessoa tenta se deitar para dormir e tem uma sensação de inquietação nos membros. Pode ser nas pernas ou nos braços. E aí você vê, né, que a pessoa não consegue parar. E aí não dorme. Então a gente consegue avaliar isso. A gente consegue avaliar, por exemplo, se uma pessoa tem algum transtorno comportamental do sono REM, que é aquela pessoa que ao invés de ficar sem o movimento da musculatura durante o sono REM, ela tem esse movimento, ela acaba vivenciando os sonhos. Isso é muito comum em transtornos orgânicos, paciente demenciando, a gente costuma ver isso. Se tem apneia obstrutiva do sono, né, se não está conseguindo respirar, se tem, de repente, alguma epilepsia, né, alguma apresentação de uma disfunção de condução elétrica no cérebro durante o sono. Então, a gente pode usar a polissonografia com vídeo EEG, por exemplo, até para avaliar epilepsia também. Então, é um exame diagnóstico muito importante e às vezes subestimado e pouco usado, principalmente por psiquiatra, porque não é um exame que a gente pede também com tanta recorrência. Acho que deveria pedir mais. Legal, bom saber disso. E você me fez lembrar também desses smartwatches, né, que muitas pessoas usam, né, para poder verificar alguns parâmetros, frequência cardíaca e também tem a questão do sono. São confiáveis? O que você tem a dizer sobre isso, Laísa? Uma ferramenta, uma das ferramentas que a gente usa, né? Os smartwatches mais confiáveis, porque a gente tem alguns dispositivos que não são de fato smartwatches, né? Assim, então, esses mais chiques um pouco. Eles utilizam um tipo de exame que a gente tem na medicina que chama actigrafia. É só um nome. Mas é um exame que se utiliza de um acelerômetro. Então, basicamente, o que ele vai ver é movimentos do corpo. E aí ajuda a gente a saber se a pessoa estava dormindo, porque quando ela está dormindo, teoricamente, ela está parada, né? Então, sim, serve como um parâmetro indireto, mas se a pessoa tem uma boa percepção do sono, a pergunta, a entrevista, a anamnese que o médico ou o profissional que estiver atendendo faz, às vezes traz mais dado do que o smartwatch, do que ou o actígrafo, que é o exame que a gente usa. A actigrafia é muito indicada para paciente que a gente não consegue coletar esses dados através da entrevista. Então, por exemplo, a gente pode usar num idoso que já está demenciado, e aí a gente vai colocar o actígrafo, que é o que usa o smartwatch, num dos membros, ou na perna mesmo, ou então no braço. Normalmente a gente opta por colocar do lado não dominante, então na mão ou na perna que você não usa para escrever e chutar, respectivamente. Então, o smartwatch é tem uma boa fidelidade, mas a anamnese sempre é imprescindível para nós que somos adultos, que conseguimos conversar e nos comunicar e entender como o nosso sono funciona, né? Sim. E aí, voltando para a premissa do nosso bate-papo, a gente falou, quer dizer, no caso você falou que o uso de telas, que eu acho que acredito eu que seja o primeiríssimo hoje na linha aí das coisas que tiram o sono das pessoas, né? Sim. O que
você busca orientar para as pessoas? Como que você fala para elas que a tela é uma coisa que está fazendo mal para ela, está tirando o sono dela? Assim, na realidade eu costumo ser bem franca. Dentro dos dados da anamnese, eu pontuo isso, né? Mas é engraçado porque a gente vai ter comumente na prática muita gente falando assim, mas quando eu assisto tal e tal coisa, né, parece que eu relaxo e durmo. E sim, é verdade. Só que isso é específico daquela pessoa. Para a média geral, a tela costuma ser estimulante, entre várias aspas, e aí não é tão legal de usar, mas algumas pessoas sim, com algum tipo de programação, alguma coisa específica, tem som. Mas a gente sempre pontua, especialmente no jovem, no adolescente, na criança, que quando ele tá com a tela, ele tá com alguma coisa que estimula, com alguma coisa que prende atenção, a gente precisa tomar cuidado. E aí eu falo, não tem jeito, a gente precisa retirar, tem que desligar o celular, precisa tirar a TV do quarto. Para algumas pessoas isso é super fundamental. Senão, não ajusta o sono. Sono é rotina, né? Sono é muito rotina. Então, se você não tem rotina de sono, né, aquilo que você faz para poder se preparar para dormir, então não vai dormir mesmo, não tem jeito. Quando trata-se de problemas comportamentais também, você acaba sugerindo terapia em alguns casos? A gente sugere muito, até porque tem terapia específica voltada para sono, né? Assim, para abordar o sono, né? E acho que funciona muito, talvez até, assim, talvez não, com certeza melhor do que medicação, porque não adianta nada eu prescrever remédio se você vai brigar com o seu sono de qualquer jeito, né? Então, sim, prescrevo terapia muito. Confesso que na minha prática eu pego pouco... não, seria uma mentira da minha parte. Eu pego muito problema com rotina de sono, na realidade. É porque como a gente trabalha mais com o idoso, aí o padrão do problema com o sono é diferente. Mas no jovem é muito, assim, né? Chega em casa, continua trabalhando até 11 horas da noite, e aí a cabeça não... Então a terapia ajuda muito nesse restabelecimento, na percepção de quais são os problemas e no restabelecimento de uma rotina mais saudável, mais ajustada. E aí a gente volta a falar de novo de remédio. O Zolpidem. Ele pode em algum momento, Laísa, servir como uma bengala, muitas vezes, para muitas pessoas, porque eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Você acaba tendo dificuldades para dormir muitas vezes, e os discursos que às vezes eu ouço são esses. Eu acabo pensando muito, igual o vídeo que eu fiz lá, né? Tenho pensamentos acelerados e não consigo dormir. Fico pensando e eu saio de um assunto para o outro e assim vai. O Zolpidem, ele basicamente ele é quase instantâneo. Eu não preciso fazer uma higiene do sono para poder dormir. Ele é quase que instantâneo. Eu tomo E tchau apaga. imenso. Vira uma certa muleta, a pessoa pode começar a se auto-sabotar e não querer sair do remédio e começar a arrumar outros problemas? É uma dependência psíquica, assim como qualquer outra medicação, né? E não é só com Zolpidem, é com quase que qualquer medicação para sono, mesmo aquelas que não causam dependência, né? Então, às vezes surge uma resistência de retirar o remédio por medo de não dormir. Acontece que daí quando a gente está falando de uma droga que causa dependência, a gente fica preocupado com outras coisas, né? Mas sim, acontece muito, de você achar que você não vai dormir, achar que, né, e não adianta, né, o nosso sono não funciona assim. A gente sempre deita na cama e demora um pouquinho para pegar no sono. Tem um tempo que a gente tem que esperar para o nosso sono de fato chegar e a gente começar a dormir. E aí o remédio você tomou, deitou e já era, né, dormiu. Então, realmente, acontece muito de virar a muleta, né. Sim. Algumas pessoas acham que o fato de ficar 20, 30 minutos na cama, a pessoa já está com insônia. E a gente sabe que muitas vezes isso é considerado normal. As pessoas levam até uns 40 minutos muitas vezes para pegar no sono. Exato. E existe também muito que se fala sobre a higiene do sono. O que você tem a falar sobre isso, Laísa? A higiene do sono são medidas que a gente tem que tomar, né, um pouco antes do nosso horário. Na verdade, é bem antes do nosso horário de dormir, para que a gente consiga tirar aqueles fatores que atrapalham e iniciar o sono. Então,
O sono é rotina. Como qualquer outra coisa da nossa vida, é rotina. Então, dentro daquilo que a gente vai estabelecer como rotina, a gente precisa ter, primeiro, um horário de despertar. Então, a gente fala de sono e esquece de falar do horário de acordar. É muito deletério pra gente ter horários de acordar muito diferentes ao longo dos dias. Então, isso também é medida de higiene do sono. Ter um horário de acordar que seja rotina. A outra coisa que é importante dentro das medidas de higiene, várias outras coisas que são importantes dentro da medida de higiene do sono, é se afastar da tela pelo menos 1 hora antes do horário de dormir. Optar por, nessa hora que antecede o horário de dormir, por atividades que sejam um pouco mais calmantes. Então, uma leitura que você não fique muito preso, né, que não te estimule tanto. Evitar atividade física muito próxima ao horário de dormir. Atividade física à noite e atividade física no geral é muito bom para o sono, mas muito próximo ao horário de dormir tem um tempo para o corpo acalmar, né? E aí não é tão legal da gente fazer atividade física perto de dormir. Prestar atenção no horário de consumo da cafeína. A cafeína ela tem um tempo para ela sair do nosso organismo ali, né? Então eu não posso tomar café se eu durmo às 10 horas da noite, não é legal que eu tome café às 6 horas da tarde, porque pode ser que ela impacte no meu sono, né? Se atentar para as luzes, né, que a gente usa em casa, para a quantidade de luz, né? O nosso cérebro, ele produz uma substância que todo mundo já ouviu falar, porque tem até hoje em dia uma medicação que a gente usa, que é a melatonina. Então, acabou a luz, melatonina produzindo, e o cérebro entende, olha, tá na hora de dormir. Então, se eu fico com luz artificial, né, ela não vai ensinar pra gente que tá na hora de dormir, né, porque eu tenho luz artificial. Então, também tomar cuidado com essa exposição à luz, principalmente as luzes com frequência de luz azul, né, as telas com frequência de luz azul, que o pessoal acredita que impacta mais. Se atentar à exposição solar durante o dia, isso é super importante, a gente esquece, né? Numa vida onde todo mundo trabalha dentro do escritório com ar-condicionado, você entra, fica lá fechado e nem olha para o sol. Então a exposição, ver o sol durante o dia é importante para o sono. O que mais? Eu devo ter esquecido de alguma coisa. Basicamente são cuidados que todo mundo deveria ter, né, antes de dormir. Né? E a gente não tem, na realidade, né? Porque nessa demanda toda de ficar produzindo o tempo inteiro, o sono é a última coisa que você pensa, né? Assim, eu vou chegar para dormir e acabo de comer e já deito e é isso aí. Né? Não relaxo, não tomo um banho para acalmar do dia a dia, o celular tá do meu lado. É difícil. E a gente tá parecendo que vivendo num mundo organizado para isso também, né, Laís? É muito difícil. Eu consigo entender as pessoas quando elas têm essa dificuldade de sair das telas, de dormir cedo, né? Porque parece que o mundo está exigindo isso das pessoas nos dias de hoje, né? Exige que a gente fique atento o tempo inteiro e ligado o tempo inteiro, né? Então, no sono, teoricamente, a gente está desligado. Então, não é mais interessante dormir. E ainda nesse assunto também de insônia, Laísa, existe uma predominância maior entre homens e mulheres? Isso impacta mais homens ou mulheres? Eu não saberia dizer exatamente em proporção de homens e mulheres. O que eu sei dizer para você é que a mulher ela tem uma ciclicidade dessa... Assim como ela é cíclica por uma questão hormonal, ela vai ter uma ciclicidade da qualidade do sono ao longo do período menstrual. Então, quando tem a queda de estrogênio, então, logo no período antes um pouco, que antecede a menstruação, costuma cair um pouco o estrogênio e a tendência é que a mulher tenha uma piora da qualidade do sono antes um pouco da menstruação. E aí essa piora da qualidade do sono impacta inclusive naquilo que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual ou da TPM, quando ela não é transtorno, né? Então, a gente precisa olhar para isso, porque a gente não cuida, às vezes, de prestar atenção nas nossas meninas se o sono dá uma piorada nesse período, porque realmente é importante. E aí, nesse período, é muito mais importante que a mulher cuide da rotina de higiene do sono, que cuide das atividades físicas, para que o sono seja de qualidade. Em alguns casos, a gente até medica especificamente nesse momento, para poder não piorar os sintomas de humor, né? Porque sem dormir, você fica irritado, você fica chorão, você não produz direito.
fica desatento, então isso impacta. E aí uma outra coisa que a gente tem, né, enquanto que o homem, quando envelhece, tem problema para dormir, porque a próstata cresce e aí ele tem que levantar para urinar, a mulher, ela passa a ter problema para dormir de novo no climatério, né? Então, antes de entrar de fato na menopausa. Quando, de novo, cai os níveis de estrogênio e aí a gente vê que o sono da mulher começa a ter problema para manter o sono, né? Não consegue manter. Então, é também um dos grandes problemas da mulher perimenopausa, a falta do sono, a irritabilidade, que é causada em partes por essa falta de sono, né? E o impacto na produtividade, na velocidade de processamento cognitivo da mulher. E precisa estar incluído nos atendimentos da gente, que é profissional de saúde e principalmente da saúde mental. É uma fase de crise, assim, na vida da mulher, esse período do climatério. Gera muito sofrimento familiar, inclusive. E, em partes, isso é trazido pela falta de sono. E as pessoas, às vezes, não falam pra gente do sono, queixam muito de outras coisas. É engraçado isso. Sim. Tá, e no caso, Laísa, para essa condição específica do climatério da mulher, né? Existe uma medicação específica que vocês costumam prescrever nesses casos? A gente não tem exatamente aquela medicação que vai dar certo, né? A gente tem várias tentativas de medicação que a gente vai fazer e porque é uma insônia de manutenção, a gente não costuma lançar a mão, por exemplo, de Zolpidem logo de cara, né? Então, por exemplo, a gente pode tentar antidepressivos que tenham efeito sedativo, né? E aí a gente tem vários exemplos. O antigo, um bem antigo que tem a amitriptilina, pode tentar a trazodona, que também é um antidepressivo mais antigo. A gente pode tentar uma mirtazapina, que também causa sonolência. Tem outras medicações que podem ser tentadas, e aí isso é muito mais no campo da psiquiatria, porque a gente tem aquelas medicações que são licenciadas especificamente para tratar sono, e aquilo que o psiquiatra usa para tratar sono, porque são coisas diferentes. Legal. Né? Então, por exemplo, o psiquiatra costuma usar muito antipsicótico para tratar sono, né? Medicação que surgiu para tratar esquizofrenia, mas que a gente sabe que não trata só a esquizofrenia. E aí o efeito colateral da medicação é causar sonolência, a gente se aproveita disso para dar sono. Então, eu poderia usar uma quetiapina, não é a primeira linha, não é o que a gente escolhe, mas, tá com muita dificuldade de dormir, já tentei um arsenal de medicamentos, não deu certo, quem sabe tentar uma quetiapina, porque ela não causa dependência, não dá uma sedação muito grande até no dia seguinte, depende da pessoa, mas não costuma dar. A gente poderia lançar a mão, por exemplo, de uma pregabalina, de uma gabapentina, que também dão sono, né? E tem outras medicações, a própria melatonina. Tem gente que tem usado a melatonina para esse tipo de insônia da mulher no climatério e da mulher no período pré-menstrual, mas não é todo mundo que responde à melatonina e a gente tem um efeito comum do uso da melatonina para algumas pessoas é levantar no dia seguinte com dor de cabeça. E aí a pessoa começa a não tolerar o uso da melatonina. E é interessante da melatonina é que em baixas doses, normalmente, a gente tem uma resposta boa. Nas doses mais altas, às vezes, não tanto. Isso é interessante sobre a melatonina. E não é mais indicado o uso de benzodiazepínico. Então, aqui no Brasil, a gente tem clonazepam, prazolam, bromazepam, diazepam, flunitrazepam, nitrazepam, midazolam, a gente não usa mais essas medicações para sono. Eles são medicações ansiolíticas, né? Alguns hipnóticos, mas são hipnóticos para uso intra-hospitalar. O único que ainda tem indicação para insônia pelo FDA, né, dos Estados Unidos, é o temazepam, mas a gente não tem aqui. Então, não se usa mais benzodiazepínico para sono. Mas ainda se prescreve muito nesse horário. E é engraçado porque é uma medicação que hoje em dia, em estudo, a gente sabe que ela tem grande perfil de dependência para quem usa para sono e para a pessoa que usa com prescrição para ansiedade, não costuma abusar do remédio, não costuma necessitar aumentar as doses para obter o mesmo efeito. Então, você precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito para dormir, mas não quando você tem um transtorno de ansiedade associado. Né? Sim. E os fitoterápicos homeopáticos, eles possuem a mesma fidelidade desses remédios? A gente não tem estudos que comprovem, né? Mas se funciona para a pessoa e não tem nenhuma contraindicação, nenhuma interação medicamentosa importante, não tem por que não usar, né? São coadjuvantes, acho que vale a tentativa, se está resolvendo para a pessoa, por que não, né?
Mas é lógico que a gente precisa tomar cuidado, porque fitoterápico também tem interação medicamentosa, né? Tem um monte de fitoterápico que dá muito problema quando tomado com algumas medicações específicas. Então, tomar cuidado aí só para não usar as coisas sem saber o que está fazendo e isso causar problemas maiores. Sempre mediante a orientação de um De um profissional. profissional, não precisa ser psiquiatra, né? Não é só o psiquiatra que aborda sono. É um monte de outras especialidades. Inclusive, o psiquiatra normalmente aborda o sono associado a um problema psiquiátrico de base. Né? A gente tem médico que é especialista em transtorno primário do sono, que não tem a ver com doença psiquiátrica. Sim. Então, também pode ser uma pessoa para poder conversar. Muito legal você falar isso. É importante. Laísa, nós chegamos agora à hora... Já tá... A sua cara é a melhor. Peraí. Laísa, chegou agora. Você não vai conseguir ficar sem rir. Como é que eu vou ficar sério com você, Laísa? Fala pra mim. Eu não sei. Se vira. Tá. Laísa, chegamos agora no Hora da Verdade. Você sabe como funciona? Não, você vai ter que me explicar. Então vamos lá, Laísa. Com você vai ser chuchu na manteiga. Vai ser fácil. Tá. Só você dizer se é verdade ou não e por que, se for ou não, verdade, tá bom? Tá bom. Laísa, quem tem insônia está mais propenso a ganhar peso? Verdade. Verdade. A gente até falou um pouquinho durante sobre a organização, a estruturação das nossas substâncias circadianas. Então, se a insônia está presente, a gente vai ter alteração da produção dessas substâncias e a pessoa vai ganhar peso. A questão é que a gente acabou falando muito que está aqui, a gente falando no meio do nosso bate-papo aqui, mas tudo bem. Cochilar à tarde faz bem? Faz bem, um cochilo. Cochilo. Agora esse aqui não. Olha, fumar antes de dormir causa insônia? Causa insônia. Não é legal fumar antes de dormir. Por incrível que pareça, a maioria dos fumantes fuma antes de dormir. A nicotina tem algum potencial aí de atrapalhar o nosso início do sono, né? Embora as pessoas tenham a percepção de que ela é calmante, na grande maioria das vezes. Elas acabam até dizendo, atribuindo o fato de fumar para se acalmar, né? Porque eu só me acalmo quando eu fumo um cigarro. A questão é que existem outros problemas por trás disso, então agora vocês estão ouvindo da Laísa, né? Que fumar não é bem isso que vocês pensam, não. Não é. Praticar exercícios à noite atrapalha o sono? Atrapalha o sono. Praticar muito próximo ao horário de dormir, mas praticar exercício é ótimo para dormir, né? É ótimo para o sono, a gente precisa. Sim. O cérebro descansa durante o sono? Só durante o sono. É verdade. Roncar é normal? Roncar não é normal. Não é normal? Não é normal. A gente, quando a pessoa ronca muito, a gente tem que pesquisar a apneia obstrutiva do sono. A gente pergunta, inclusive, para algumas pessoas. Ah, dá para ouvir do quarto do lado que você ronca? Isso já é uma dica, que tem alguma coisa errada. Então tá bom, Laísa, esse foi o Hora Marcada. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma honra tê-la aqui comigo nesse bate-papo. Foi muito gostoso. Muito obrigada por me receber aqui no seu espaço. Agradeço de coração, Laísa. Obrigado, viu? Faremos outras vezes outras coisas. Com certeza. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.